Bem-vindos a mais um CS Talks. Hoje você pode ver que eu estou animada, né, amor? Hoje você tava tristinha. Tava pensativa, mas estamos aqui hoje para um tema que o Felipe não faz nem ideia. Mas eu tive uma ideia. É sempre uma surpresa. Na verdade a gente chega aqui só tipo assim, vamos gravar, né? A gente tem um vídeo aqui que você fez no final do ano passado, falando, o título do vídeo se chama Muita Gente Saindo da Canção Nova. Aí algumas pessoas concordam com o que você fala e existem alguns dislikes no vídeo falando que a gente usou do nome da Canção Nova para nos promovermos, né? E tem gente que fala... aquele lá do Ministério também teve algumas pessoas que falaram que parece que você agora fala mal da Canção Nova, que tal, que a gente não tem. Mas em compensação também, o vídeo que a gente fez quando a gente foi demitido, né, muita gente, inclusive pessoas que trabalham lá, me mandaram mensagens falando que foi muito carinhoso. Eu também a recebi forma, né, mensagens muito boas, assim, que de gente a gente tratou, que a gente não esculachou, né? Sim. E aí, pensando nisso, né, como a gente tá aqui num papo mais, assim, mais à vontade, eu pensei da gente falar, tipo assim, né, pra gente esclarecer isso. A gente tem raiva da Canção Nova, né? A gente tem... Qual é o nosso sentimento da Canção Nova? A gente assiste Canção Nova? Assiste Canção Nova, né? Vamos começar por essa? A gente assiste? Não. Na verdade, não. O que acontece? Mas vai. Não, deixa eu explicar, gente. É o seguinte... eu não tô de brincadeira, não é fazer personagem, nem nada disso. Mas é que eu cresci lá. Então esse encanto que o pessoal tem de fora, eu nunca tive. É tipo eu chegar hoje na Disney e um cara que trabalha na Disney. Uhum. Então assim, aquela magia que tem pra mim... Pra ele não tem, porque é comum pra ele, ele tá lá. O pessoal fala, mas eu vou lá, o Padre Jonas. Cara, o Padre Jonas, ele ia no meu aniversário, eu já dei o primeiro pedaço de bolo pra ele, eu joguei bola com ele, né? Inclusive tem um fato que eu quero contar aqui. Sim. Teve uma vez a gente jogando bola, e o pessoal, acho que da Canção Nova, tava sentado ali assim, alguns conversando, outros assistindo a gente jogar bola e tal, não sei o quê. De repente o Padre Jonas, ele saiu da casa dele, e todo mundo com medo de acordar o padre, porque tinha um horário que ele descansava e tal, e a rotina dele sempre foi ultra puxada. Eu já achava que o meu pai era de ferro. Quando eu fui entendendo a vida do Padre Jonas, eu falei, putz, nossa, o Padre Jonas, ele é imbatível, ele é um semideus, vamos dizer assim. E ele foi jogar bola com a gente. Que legal. E na época eu era goleiro, e eu tinha ganhado do Lucas. Correia? O Lucas Tadeu, você não conheceu ele. Ele era o capitão do time dos meninos. Ele sempre foi um dos mais velhos da gente. E assim, você que me conhece hoje fala assim, nossa, Felipe, você é uma paciência em pessoa. Eu sou assim porque eu admirava o Lucas, porque ele era assim. E eu aprendi a ser assim com ele. E aí ele me deu de presente uma camiseta do Corinthians da época do Calunga. E que era patrocinadora e do goleiro e tal. E a gente jogando bola, de repente, o Padre Jonas foi chutar a bola e eu tava no gol. E eu fiquei pensando, mano, se eu defender a bola, eu vou ser o maior vilão da história aqui. Mas se eu deixar ser gol, né, vão me zoar também. O que será que vai acontecer? E na época não tinha trave, não tinha essas coisas. A gente fazia o gol com 2 chinelos. Com 2 chinelos, 2 tênis ali de quem gostava de jogar descalço. O Padre Jonas chutou a bola, eu tentei pegar, não dava pra saber se foi gol, não consegui pegar, não dava pra saber se foi fora e tal. Todo mundo riu, foi bacana, né? Eu gosto de pensar que foi gol, né? Ele se divertiu com a gente, ele comemorou com a gente, ele falou que eu era um bom goleiro, né? Teve outras vezes que ele jogou bola, ele chutou, eu defendi, me arrependi de defender, porque ele é muito forte. Nossa senhora, a bicuda dele era muito forte. Então, assim,
aquele encanto que as pessoas tinham de sentar e ficar olhando a palestra, eu também tinha, mas era no campo de futebol, era na festa de aniversário, era vendo ele em casa, com a minha mãe, com o meu pai e tal, essas coisas assim. Então, eu não assistia porque eu bebia daquele conteúdo, mas de outra forma. Não era da TV, era da convivência ali. Eu assisti um tempo, né? Mas assim, não assistimos hoje não por... Nossa, nunca mais vou assistir. Primeiro que a gente não tem TV paga em casa. Não tem mais TV. Segundo que eu não sei nem qual a última vez que eu assisti TV. Né? Assim, nem eu... o último dia que eu assisti alguma coisa, que talvez seja a primeira coisa que eu assisti esse ano, foi no Dia dos Namorados, que a gente sentou ali e assistiu Gente Grande, depois a gente assistiu aquele outro lá. Então, assim, não tem. Foi a vez que a gente conseguiu parar pra assistir alguma coisa. Esse ano, nós estamos aqui em julho. Então, nesse ponto, né, respondido, né? Sim. Aí tem gente que vai falando assim, estão fazendo outro vídeo de novo pra falar. É uma coisa que, naturalmente, a gente fez muito, muito parte da nossa história, mais do Felipe do que da minha, porque o Felipe viveu 30 anos, né, praticamente? Por aí. 30 anos da vida dele. Eu cheguei lá com então, 3. assim, tem gente lá nos comentários desses vídeos que fala assim, nunca mais ousem usar desse nome aqui no seu canal. Gente, faz parte da história dele, né? Porque ele saiu, né? Até a gente brincou esses dias, a gente se conheceu lá, né? Através de amigos em comum. Não, e assim, não é... Eu, particularmente, pelo tanto de tempo que eu passei lá, né? Tanto de coisas que eu vi, essas coisas assim, eu fico feliz de ver os dois comentários com o povo. Primeiro, porque quando você não vive a experiência ali de bastidores, você não tem conhecimento total do negócio, né? Então eu acho legal esse carinho que as pessoas têm, essa falta de interpretação, de entender que eu não estou querendo ganhar visibilidade falando mal disso ou daquilo, não é isso. Mas eu fico feliz de ver esse carinho com a obra que a pessoa tem. E também fico feliz de ver o bom comentário da maturidade do pessoal que entende que, tipo assim, poxa, que legal, Felipe. Acabou aquele ciclo na sua vida, né? Começou outro, você amadureceu, você sabe que nenhum lugar é perfeito, né? Você identifica as coisas que precisam ser melhoradas, mas você foca naquilo que é bom, naquilo que te fez crescer. E como a Canção Nova é uma comunidade mantida pelo sócio e tal, eu, como muito tempo passei lá, embora nunca tenha sido membro, mas eu sempre senti essa obrigação de dizer para as pessoas, olha, faça parte disso, porque eu experimentei o quão bom é o negócio, né? E muita gente, às vezes, não tem certas informações e eu fico feliz de passar isso, a pessoa conhecer mais da obra, a pessoa vibrar, conhecer, saber mais o que está acontecendo, porque ainda mais nesse tempo de pandemia agora fica difícil você ter acesso a alguns lugares, a algumas informações. Então eu das duas formas, como a pessoa responde ali, eu vejo como carinho. Um carinho mais maduro, de quem entende as mudanças, e um carinho não tão maduro, né? Mas eu vejo que a pessoa está protegendo aquilo que ela ama. De qualquer forma é legal. E como que você avaliaria assim, a nossa vida, de tudo que você viveu todos esses anos, né? E eu fiquei lá dentro 10 anos, né? Foram 10 anos certinho mesmo, assim, né? Eu, de novembro, aí o outro foi até dezembro. Novembro de 2010 a dezembro de 2020. Como que você vê que tá hoje, né, a sua caminhada, a sua relação, né? Existe alguma relação ainda? Nossa, o que você... Só pra gente... Eu sei a resposta, mas... Tanto, assim... eu tô entrevistando, né, batendo papo pro pessoal saber. Não vou mentir, assim... Eu tenho um carinho, tem momentos ali que para mim foram muito importantes, né? Um dos momentos, mas assim, não foi recente, né? Mas foi um que realmente me mudou bastante e me fez começar a ser alguém que quer de fato trabalhar como missionário, foi quando acabou o seriado de Cebaio. Porque ali naquele seriado, eu experimentei realmente, né? Ensaiar, me machucar,
cuidado de um elenco que precisava atuar em uma cena de combate, e eu fazia aquilo ali por um sonho, né, que eu achava super legal. Digamos assim, eu ia ser um Power Ranger, né, meu sonho de criança. Mas ali eu fui entendendo, amadurecendo, que realmente nós lutamos não contra vilões de carne e osso, né, mas contra tudo aquilo que quer quebrar, destruir a harmonia da criação. Quando aquilo falhou, eu senti... falhou não, né? Tiveram os motivos para acabar e tal. Mas eu senti não a falta do projeto, mas assim, eu experimentei ser missionário e isso acabou. Então aquilo ali foi uma chama que eu aprendi ali dentro, né? Eu lembro na época do padre Renan, que ainda não era padre ainda. Eu conversei com ele e ele falava assim, Felipe, isso que você está partilhando comigo é algo muito bonito. Porque tá nascendo em você, né, esse ser missionário que você achava que não pertencia a você. Ia ficar só com seu pai. Você não teria isso, não carregaria isso. Então essa foi a forma como que Deus aproveitou para fazer brotar a semente. E que isso também é um detalhe, ali. Um parênteses aqui que a gente pode abrir, que muitas pessoas enxergam os missionários, veem os filhos e cobram dos filhos essa missionariedade, isso. Que não é necessariamente, não necessariamente deles, né? Nem todos vão ter isso. Né? Exatamente, nem Deus todos são chamados a aparecer alguma coisa, a fazer isso, a fazer aquilo, né? Então aquele momento ali para mim foi muito importante, né? O tempo que eu fiquei na banda Conexa, que eu falei um pouco no vídeo lá, né? Quanto custa o seu ministério, para mim foi muito importante, né? Se eu voltasse no tempo, eu viveria tudo de novo, porque ali eu aprendi a me doar por aquilo que eu acredito, né? Apostar a minha ficha, não a do outro. A do outro é muito fácil, que se perder, quem perde é ele, né? Eu aprendi a colocar todas as minhas fichas ali. Então foi muito bacana, mas é muito bonito também a gente entender que acabou-se um ciclo. Sim. Acabou-se um ciclo, fechou. Eu vi que a minha vocação não estava ali dentro, né? Hoje eu apresento alguns programas, tem um quadro, tem outras participações que eu vou fazendo em outras rádios, em outros programas, levando Café Bolinho Teologia, que... Felipe, por que você não faria na Canção Nova? De uma maneira bem assim, pelo sistema, né? Eu para crescer mais, ele teria que ser membro. E não é a minha vocação, né? Seria injusto com a Canção Nova eu usar de uma carta vocacional para poder abrir uma porta, entendeu? Seria trapaça da minha parte, assim, entende? Então, eu vi que ali tem a sua logística como qualquer outro lugar tem. Se você chegar numa banda de heavy metal, mas você quer colocar um pandeiro ali, ao estilo pagode, a galera vai fazer, não, amigão, aqui não. Você pode fazer isso, mas em outro lugar, não aqui. Então, todos os lugares têm as suas regras, né? Dentro do grupo de regras ali da Canção Nova, eu vi assim, poxa, aqui eu não me encaixo. Então, foi muito legal que acabou, encerrou da melhor forma possível o ciclo ali. A única coisa que eu fiquei durante muito tempo não, mas ainda assim, é algo que me faz falta, né? Era a minha amizade e as minhas aulas com o Juan. Hoje eu tenho, né, eu faço jiu-jitsu aqui, a equipe maravilhosa. Sim, mas não tem ligação com a Canção Nova. Ligação com mas assim, como ele também conheceu a Canção Nova há muito tempo, e eu não sabia que ele conhecia há muito tempo. Ele era da época das primeiras camisetas da Canção Nova do Piches do Seu Coração. Ele lembrava, ele ajudou algumas pessoas ali, vender chaveirinho, vender o tercinho e tal, o início do clube do ouvinte. E eu não sabia disso. Então, assim, era legal essa viagem no tempo que a gente conversava, as aulas. Acho que esse foi o último laço mais difícil, né? De certa forma, romper com aquele espaço, né? Contexto, com a cidade. Mas é muito gostoso essa sensação de finalizou uma fase. Eu vejo que Deus também, ele tem cuidado da gente até nesse sentido, né? Porque eu me lembro... eu não sei se a gente falou no vídeo lá da demissão, né? A gente foi totalmente inesperada, né? Sim. A gente não imaginava. A minha,
eu tive uma conversa uns meses antes que talvez eu seria a voluntária, alguém do meu setor teria que sair, que talvez seria eu, mas não me deram nada concreto que seria, e passaram-se meses, né? E aí eu me lembro que no dia que eu fui chamada lá, você não estava aqui em casa, eu estava sozinha com as meninas, né? Eu tive que pedir ajuda pro pessoal para ficarem aqui com elas, para eu ir até lá. E aí eu me lembro que no dia eu fui no RH, né? Assim, não sabia o que era, mas quando te chamam... Você tá olhando pra onde, amor? Olha pra mim, tu falou com você. Tô olhando pra você, ué. É porque eu sou desenhista, tá vendo as coisas aqui, achei super legal. Enfim, quando você chama no RH às 7 horas da manhã, você já entende, né? O recado. E esse horário, né? Pô. Aí, eu me lembro que a Paula, que era a responsável do RH do setor que eu trabalhava, ela falou assim, poxa, você nem passou aqui, e eu tinha que voltar outro dia, né, pra entregar minhas coisas lá. Aí eu falei, Paula, hoje eu não ia conseguir passar, né, porque lógico, mexe o sentimento, né, de toda a história, né, eu saí da minha cidade pra trabalhar ali, sempre falei, né, a gente já namorava na época, mas eu acredito que assim, eu não mudaria de cidade se fosse só você, e não, pelo menos naquele tempo, né? Poderia ser que depois sim, mas não mudaria se fosse só você ou não mudaria só pelo emprego, talvez, né? Tipo assim, se eu não conhecesse o Felipe, recebesse a proposta, venha trabalhar em Cachoeira Paulista, talvez eu não iria. E talvez se eu conhecesse você, vem morar comigo. Não, comigo, né? Perto de mim. E aí mexeu comigo naquele dia, né? Até fiz um story, né? Um Reels lá no Instagram. E eu lembro que minha mãe tava viajando nesse dia, ela me ligou, minha filha, tô chorando, é muito triste e tal. E aquele dia foi difícil, né? Os outros dias a gente ficava pensativo, por quê? Por justamente toda essa mudança de vida que eu fiz acreditando naquilo, né? Mas ao mesmo tempo, Deus foi bom nesse ponto de que eu falava, Senhor, se um dia eu for sair daqui, por mais que algumas vezes eu já sentisse, né, que eu queria dar mais, que como você falou, né, pra eu poder ir além, talvez eu tivesse que ser membro, eu também não me enxergava dessa forma, né. Eu falava, Senhor, eu tenho vontade de dar mais, eu quero fazer mais, mas eu falava, se um dia eu tiver que sair daqui, eu não quero sair, eu ir lá e falar, né. Até algumas vezes eu senti, tipo, nossa, deu, né, eu preciso ir além. Então isso Deus cuidou, e Deus cuidou também nesse encerramento de ciclo, né? Você falou, sente saudade? Sou grata, sabe assim, sou grata pelo que vivi, mas tipo, nossa, realmente, não, porque eu vejo o tanto que nós dois estamos conseguindo caminhar juntos com as nossas próprias pernas, né? Com os nossos próprios perrengues, com as dificuldades que qualquer empresa tem, né? E isso tem fortalecido muito não só nossa fé, mas nosso relacionamento, nossa família, né? Então, essa confiança, essa gratidão, né? Embora gratidão hoje é uma palavra bem, tipo... gratidão. Usa pra tudo, né? Não, mas assim, um agradecimento, vamos falar assim, né? A tudo. E essa história, então, assim, quando alguém vier aqui e falar, mas você tá falando, gente, é parte da história, né? A gente não cospe no prato, né? É grato porque viveu. Lógico. E seguindo em frente. E torcendo, né, pelo crescimento da obra, para que Deus conduza. A gente sabe que é uma obra de Deus, né? Porque se não fosse, em meio a tantas dificuldades, né, tantas coisas já... qualquer coisa assim que não tem uma ligação com Deus, puramente com o homem, né? O homem, ele é finito, então aquela coisa também vai ser finita, né? E outro, troca de gerações, isso é normal, o mundo gira, o mundo muda, a dinâmica precisa mudar, as pessoas envelhecem, trocam, então assim, às vezes essa saudade lá de trás, às vezes prejudica, né? Porque você fica, é bom você aprender com o passado, mas se você se prender lá, você viver de lembranças, né? Você não consegue olhar para frente, você embaça o seu futuro. Então, hoje eu fico muito feliz, assim, de não ter, de tudo que passou, né? Tudo que passou, lembrar com muito carinho, reconhecer o tanto que eu cresci por cada profissional que eu conheci lá dentro, Thiago, Reinaldo, a Delita, que foi a primeira, vamos dizer assim, primeiro membro da comunidade, que olhou e falou, putz, esse moleque, ele gosta de desenhar, ele leva jeito, mas ele tem algo a mais, e esse aí dá para se tornar um profissional, esse aí dá para viver disso, né?
E é justamente o que eu tô fazendo agora, né? Desenhando ali o card que eu daqui a pouco vou postar para live Espanta Herege. Então, assim, aquela Canção Nova que eu conheci antes, ela existe hoje? Não, mas que bom que ela não existe, porque as coisas precisam mudar, a coisa precisa rodar, precisa girar. Recentemente fui lá no Cantinho da Criança e eu vi a galerinha mais nova desenhando e já trabalhando lá, e alguns, né, como, por exemplo, o Pedro, que fez aula de desenho comigo. Então, assim, muitas coisas que eu participei ali, né, no cantinho, criando o Rei Davi, depois outras pessoas trabalhando com o Rei Davi depois que eu saí, e agora ver o Pedro, que foi meu aluno, lá trabalhando, pô, é legal, né? Nossa, é o Felipe que tem que ficar lá a vida inteira, é a Adelita que tem que ficar lá a vida inteira. Não, as coisas precisam mudar. Então, é muito gostoso essas mudanças, senão eu não ia fazer o que eu estava fazendo. De repente, se eu não saísse de lá, eu nunca ia fazer o Café Bolinho Teologia, né? Eu nunca iria ter o meu grupo de estudo bíblico, né? Eu nunca teria, vamos lá, participando de outros trabalhos fora ali o que eu fazia naquele tempo. Você não estaria aqui agora. Não estaria aqui. Então, a engrenagem precisa girar. Sim. As coisas, a peça precisa trocar, nada para sempre naquele lugar ali. Então é muito gostoso amadurecer e olhar para essas coisas assim de forma muito boa. Então, resumindo para as pessoas, não temos raiva. Não temos a intenção de falar mal. Claro que não, e avaliar jamais. O nosso ponto de vista, né? Por exemplo, aquele que você falou, de muita gente saindo. É porque exatamente desse ciclo que você por causa desse ciclo, você isso fala, acontece, né? Do ministério, tem gente que falou que você não foi grata ao que fizeram. É o sistema, né? E você citou aqui também que talvez para ser mais intenso tenha que ser um membro, não era o nosso caso, então talvez por isso. Imagina, ia ficar um mentindo pro outro, eu fingindo que tem a vocação, a instituição fingindo que acredita. E talvez Deus vire e fale assim, não, Felipe, você realmente tem que dar mais, mas você vai dar mais do jeito exato. Entendeu? Né? E eu vejo que quando eu falava, né, se um dia eu tiver que sair daqui, não vai ser uma escolha minha, né? Eu vou pedir para sair. Concordei em certo, igual quando eu tive lá a reunião, né, para não falar que eu tô mentindo. Quando eu tive a reunião, vai ter que sair alguém, né, que eu já tava falando que eu não tava me encontrando mais na minha função, né, e isso é natural e isso é bom também, de você ver que você chegou num ponto que você não sabe mais para onde você vai. Eu já tinha falado isso no começo do ano, aí acho que foi em agosto ou julho que me chamaram falando que talvez uma pessoa do nosso setor teria que sair por contenção de despesa, né, da pandemia e tudo mais. E aí falou, e aí? Aí eu analisei e falei, pra mim ok, se for. Só que nunca mais falaram nada, então, né, não tive isso. E como foi uma coisa conjunta, eu sei que foi Deus que cuidou, né? Não fui eu lá e pedi tanto, né, que falando de direitos trabalhistas, tivemos todos os direitos de quem é demitido, né, e tudo mais. Mas eu sigo fazendo até além, né, falando da evangelização, e é engraçado porque, assim, no último momento, né, tava trabalhando no portal, diretamente com vídeos do YouTube, e às vezes eu tinha uma ideia de um vídeo e eu ficava, não, essa ideia eu vou guardar pro meu canal, entendeu? Então, tipo assim, eu ficava, e aí, o que eu faço, né, pro meu canal, tanto que teve um vídeo, uma série de 9 meses de vídeo que eu editei, você pode ir lá ver, 9 meses com Maria, foi uma ideia que eu ia achar incrível ter no meu canal, porque é emocionante, mas eu falei, olha, vamos fazer aqui, né? Então, assim, eu sabia balancear, não, isso aqui vai ser para um público maior, então, pá. Enfim, agradecer mesmo, né? Agradecer mesmo. E eu acho legal dar essas satisfações, assim, pro público que nos segue e tal, porque acho que dentro da igreja, assim, não podemos dar lugar para fantasia. Sim. Né? Então, tem muita gente que não nos conhece o nosso trabalho. É diferente. Não sabe como que é o meu bom dia na tela. Não sabe como que é o meu bom dia de verdade, né? Não sabe o que eu falo de verdade, o que eu dou risada, que tipo de piada. Seu cheiro. O tipo de piada que eu gosto, o que eu gosto de ficar
desenhando. Tem uma risada dele que é falsa, gente. Não é falsa, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. É que parece que é falsa, mas ela é verdadeira. A moça fica... Aí você acha que é falsa, mas eu tô achando legal. Eu dou risada de verdade. Mas eu... Aí essa aí é verdade, ó. Essa é mas verdade. a sua, você fala assim... Aí ele fala... Mas é de verdade, minha forma de expressar. Mas não é de verdade. É que você ficou sem graça e não ria. Você... Não, é porque eu achei legal, mas é a minha forma de expressar. É como se fosse uma escala. Algo muito engraçado vai ter uma reação. Algo não tão engraçado vai ter outra, mas não é falso. Mas é legal. Eu faço de tudo pra tirar essa fantasia do povo. Só que aí vem aquela coisa. Alguns preferem a fantasia, outros não. A gente vê pelos comentários, né? Uhum. E agradar todo mundo não vai, pô. Né? Cristo não agradou todo mundo e até hoje a gente tem treta dentro da igreja, né? Sim. Então, isso não é o objetivo, não é um dos meus objetivos, né? Não penso isso, não tenho essa ilusão. E eu fico muito feliz em quando alguém pergunta alguma coisa. Quando eu dou a resposta, eu sinto essa minha maturidade de responder sem mágoa, sem... o que eu falo aqui, o que eu pergunto, o que a galera pergunta aqui, a gente fala aqui, na rua, quando perguntam daquele tempo lá da Canção Nova, eu faço a mesma resposta. Não tem uma máscara aqui para ganhar inscrito, para ser polêmico, para isso, para aquilo, não. E como é algo que fez parte aí da sua vida, 30 anos, 10 da minha... Eu acho que a gente tem total direito de falar quando a gente Lógico, quiser, né? Não, e é até muito bom, porque, como é que fala? A gente fala da origem de muita coisa eu aprendi lá dentro. Uhum. Então não tem como eu não mencionar, e até uma forma carinhosa, porque hoje, tipo assim, é o que eu... Aí vai uma crítica, né? Vai uma crítica. Não há canção nova, de forma alguma. Há alguns que saíram, que nem mencionam. Como se aquele tempo lá dentro da Canção Nova acabou, foi pro além, e tudo que a pessoa aprendeu foi depois daquilo. Não. Quem eu sou hoje é por minha conta, né? Por minha... Não. Cresceu porque estava lá dentro. Cresceu porque teve um Padre Jonas que... Eu falo muito isso, né? Eu gosto dessa figura, assim. O meu pai, ele pode ser o Rei Arthur. Mas o Rei Arthur só é o Rei Arthur por causa do Merlin, né? O Padre Jonas é o Merlin. Então, e esse grande herói foi o meu vizinho. Pra mim é surreal saber que eu fui vizinho desse cara. Que eu dei o primeiro pedaço de bolo pra ele. Ele é um herói. Então... E quando ele se tornar um santo, você vai poder falar... O meu, eu tenho uma Bíblia até hoje que eu guardo que é assinada por ele. O meu herói, o professor Felipe Aquino, é discípulo dele. É tipo eu fazer aula com o meu mestre... meu professor de jiu-jitsu, e um dia eu conheci o mestre dele. Esse cara, entendeu? O meu parâmetro do cara forte, bom, é esse. Você é o mestre dele? Uau! Né? Então, assim, eu acho que é muita falta de respeito não mencionar. Até pela importância que essa obra tem na renovação carismática, na evangelização do Brasil, nos meios de comunicação. Você tem ali a primeira comunidade. Você tem ali das primeiras revoluções nos meios de comunicação. Se for estudar a história do Brasil, vai chegar uma hora que você vai ter que falar da Canção Nova. Então, quem passou por ali é uma questão de gratidão, de dever, de honra, de se apresentar como, eu aprendi isso lá. Né? Então, por isso que, às vezes, as pessoas falam assim, você está usando a Canção Nova. Não, muito pelo contrário. Eu estou querendo deixar claro, né, que eu estou agradecendo, que se não fosse esse tempo lá, certas coisas eu não aprenderia. Então, é por isso que eu gosto de resgatar a origem, é por isso que eu gosto de ser carinhoso nesse sentido. E eu pego muito mal, né? Porque, você que está assistindo, eu conheço muito mais que vocês, rapazes, pessoas, né, desse meio, eu conheço muito. E eu pego muito mal. Não quando a pessoa pisa na... Pô, eu piso na bola, todo mundo pisa na bola. Mas quando a pessoa Padre mostra... Jonas pisou na bola. Padre Jonas pisou na bola, Fez né? gol. Fez gol em mim, pô. Mas eu pego muito mal quando a pessoa não é grata nesse ponto. Quando a pessoa não resgata a sua origem.
quando ela despreza isso, né? E isso tá errado. Talvez o que você sente mais do que eu, né? Que eu vivi, é muito que eu sinto pelo Padre Alexandre, né? Que foi, tipo... Eu vivi menos tempo, né? Mas, assim, também eu tenho que ser sempre grata a ele porque eu tô aqui por ele, né? Então, assim, todo o contexto dele. Você pensar, tipo, hoje o Café Bolinho Teologia, eu fui participar da entrevista na Rádio América e uma das primeiras coisas que eu falei, que elogiaram o meu desenho. A primeira coisa que eu falei foi, eu aprendi com meu pai, mas a primeira pessoa que acreditou nisso como profissional foi a tia Adelita. Elas nem me perguntaram nada da Canção Nova, mas eu falei, porque eu devo isso. Eu tenho que ser fiel a essa história. Eu tenho que ser carinhoso com a minha origem. Então, vez ou outra, nós vamos mencionar, sim. Aqui, né? E não é criticando, falando, ainda bem que não toma... Não, de forma alguma. Mas é com todo o amor que a gente fala assim, olha, que ótimo eu ter aprendido isso lá, né? E estamos tranquilos com o caminho que seguimos, né? Exatamente. E vamos encerrando por aqui, porque senão o pessoal não assiste tudo, né? Já tem verdade. uma meia hora, sei lá, alguma aí. coisa aí, não sei. Mas é verdade! Essa, mozinho, essa! Isso, mozinho! Mas essa é verdadeiro, ué. O que foi? Tô brincando, daqui a pouco o povo vai falar que eu tô te... Ele sabe que é brincadeira, gente. É porque tem hora que que ela acha que a risada é falsa, mas não, ela é verdadeira. Porque eu sempre zoo ele quando ele fala Por isso, tá? Vem falar aqui que eu tô... Ai, tá. O povo tem mania, né, de querer... O povo gosta de ter. Aí eles vão falar assim, mas se vocês são públicos, vocês têm que aceitar opiniões. Tem, mas a gente sabe o que é verdade da nossa vida e o que não é, né? Enfim, gente, chega de... A da Fela que é assim, né? A Fela, ela ri assim. Um abraço pra Fela. Fela, esse vídeo tá encerrando com... Ai, e eu falando da minha, a minha dá um berro também. Ô, gente, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra receber notificações. Aqui tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. E de vez em quando tem uma live Espanta Herege. Pá! Espanta o herege que tá dentro de você. É boa essa. Espantar os nossos hereges. E às vezes, né, é quinta-feira, né, quando tem. É que nem sempre tem aqui no canal, né, mas quase sempre tem lá no Instagram dele também, que você pode seguir, tá aparecendo aqui agora, @Prof. Philip Santos. Prof. Philip. Bonito, chique, né? Em tudo dá graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal e esse é o... Meu marido, professor Felipe Santos. Esse é o meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.